Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, eu espero que todos vocês estejam bem. Estamos iniciando mais um podcast na sala com o pastor. Mais um episódio, amados, mais um episódio que o Senhor tem nos dado a permissão de nós estarmos aqui fazendo todo esse trabalho, toda essa estrutura que nós montamos é para glorificar o nome do Senhor e para que você seja edificado em nome de Jesus, tá? Então, seja muito bem-vindo a esse lugar. Eu já quero convidar você a curtir, comentar, compartilhar. Nos ajuda, tá bom? Porque com certeza o testemunho de hoje vai edificar muitas vidas. E hoje eu tô muito feliz. Hoje eu estou muito feliz porque eu estou recebendo uma pessoa querida aqui hoje, irmãos, muito querida. Os irmãos sabem que todas as pessoas que eu trago aqui são pessoas que realmente eu tenho muito apreço, muito carinho e até mesmo admiração. E a pessoa que está aqui hoje, eu tenho tudo isso. Eu tenho um apreço por ela, tenho admiração, tenho um amor muito grande pela vida dela, porque eu estou falando aqui de uma prima que é uma bênção na minha vida. Desde da minha infância, ela sempre foi muito presente, né? Vários momentos que eu tenho na minha memória, ela está presente. Então, é muita alegria para mim hoje estar recebendo aqui. De quem que eu estou falando? Eu estou falando da minha prima, a nossa irmã missionária Miriam. Meu Deus do céu! Estamos recebendo hoje aqui a Miriam. Miriam, ela é casada com o Adelmo há 20 anos, serve a Deus na ADPerus há 18 anos, onde hoje o pastor setorial é o pastor Rafael Melo, né? Tem um pastor regional, o pastor Eric Silva, e obviamente o pastor presidente do Ministério do Perus, pastor Elias Cardoso. É um prazer, Miriam, estar te recebendo aqui hoje. Uma alegria muito grande. Obrigado por ter aceito o convite, tá? Já fazia um bom tempo que eu queria te trazer, desde que este podcast nasceu no meu coração, né? Já era um propósito de trazer aqui, porque eu sei o quanto que Deus ele agiu, o quanto que ele faz na sua vida e o quanto que seu testemunho é impactante. Então, eu te trouxe aqui hoje justamente para você compartilhar do seu testemunho, compartilhar daquilo que Deus fez na sua vida, porque a minha expectativa é que o seu testemunho vai edificar muitas vidas. Amém. Vai edificar a fé de muita gente. E eu creio que milagres acontecerão por intermédio deste episódio. Mi, seja muito bem-vinda. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Gente, vocês vão reparar que nós somos espontâneos. Então, vai ter espontaneidade nesse episódio, você pode ter a certeza, né? Glória a Deus. Então, é uma alegria muito grande me te receber aqui e já abrindo para você também aqui, se você quiser já se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes, pode ficar à vontade, tá bom? Falar um pouquinho já sobre quem é a missionária irmã Miriam. Missionária, eita glória. Já está profetizando, né? A paz do Senhor a todos. Deus continue abençoando. Eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite, né? Para falar um pouquinho do que Deus é e pode fazer. Também muito orgulhosa do meu primo, né? Que eu amo tanto. Essa família é uma bênção na minha vida. Glória a Deus. Né? Todos vocês me ajudaram muito quando eu passei pelo vale, né? E hoje estão aqui vendo o que Deus fez, realizou na minha vida. E eu sou muito grata. E obrigada por essa oportunidade, né? Porque eu creio também que vidas serão alcançadas. Amém. Né? Em nome de Jesus. Quando Deus separa a gente para passar por algo, não é só para nos edificar, mas sim transformar outras vidas também. E eu acredito nisso. E eu tenho vivido isso. O Senhor tem me preparado lugares para estar. E quando Deus me dá a oportunidade de eu testificar, Deus tem dado notícias, né? Sim. Daquilo que eu falo naquele lugar. E chega pessoas falando assim: Miriam, eu fui curada, eu comecei a ter fé. Depois que eu ouvi você ser curada, que Deus curou você também, Deus pode fazer comigo também. Glória a Deus, Mi. Olha, eu não sei se todos que estão acompanhando aqui sabem, mas a Miriam, ela é cantora,
e aliás, uma exímia cantora, né? Mas ela não somente canta muito bem, ela tem muita unção de Deus, viu? Ela tem muita unção de Deus. Isso daqui eu posso testificar. Então, você que depois quiser estender um convite para ela estar aí na sua igreja, ela vai deixar o contato aqui depois, para que você possa entrar em contato, levá-la aí na sua igreja, porque pode ter a certeza, Deus, ele age por intermédio da vida da Miriam, e eu já testifiquei isso inúmeras vezes, e muitos dos que estão acompanhando conhecem a Miriam também, sabem o quanto que ela é usada por Deus. Bem, Mi, vamos lá, né? Primeiro, eu quero que você inicie falando um pouquinho, né, Mi, da sua história, né? Vamos iniciar contando um pouquinho da sua história. Você é alvo de um milagre de Deus. Você é alvo de um milagre de Deus. E eu quero que você compartilhe com as pessoas que estão nos ouvindo o que foi esse milagre e como tudo iniciou, né? Para que elas possam estar bem ambientalizadas dentro do seu testemunho. Vamos lá? Amém. Por gentileza, Mi. Vamos. Eu sou um milagre por 2 vezes, né? Quando o Senhor ele falou comigo dia 13 de dezembro de 2015, ele falou assim: Miriam, tu vai parar de viver o milagre da tua mãe, que eu já fiz o milagre na vida da tua mãe, e você vai ter o seu próprio milagre para contar. Porque quando você cantar em alguns lugares e terras que você vai pisar, todos vão ter que saber que eu ainda realizo o milagre. Glória a Deus. E eu fui cantar na igreja do Jardim Belval, né, Ministério São Paulo, num congresso com as irmãs, dia 13 de dezembro. Eu não me esqueço disso, porque foi o dia que o Senhor falou comigo lá, que eu iria passar, né? Só que ele iria também passar comigo. E Deus, ele me fez uma promessa naquele lugar. Ele falou assim: tu vai confundir a medicina, eles vão achar que eles sabem, mas eu vou mostrar para eles que eles não sabem nada. Porque eu que dou a ciência para eles. E Deus falou assim para mim que ele iria entrar comigo no hospital, iria sair comigo. Então a promessa eu já tinha. Glória a Deus. Né? Por muitas das vezes, quando eu estive internada, claro que houve dúvida, né? Só que eu lembrava do que Deus havia me prometido. Que eu iria sair daquele hospital e o nome do Senhor ia ser glorificado, porque eu iria cantar em outros lugares. Né? Nós temos que entender quando Deus fala conosco. Se ele vai dar continuidade naquele processo, na sua chamada, ele vai falar para você. Ele não precisa te explicar, mas ele vai falar para você: olha, Miriam, você vai até aqui. Se ele achar que você tem que ir até aqui, você só vai até aqui. Mas se ele falar que ele vai continuar com você, ele também vai te falar. E foi o que o Senhor falou comigo lá. E ele falou para mim que eu iria passar por um processo doloroso, iria doer, mas era necessário. Para quando eu falasse que Deus cura, porque ele havia me curado primeiro. E o Senhor, lá naquele dia, ele falou para mim: você não queria saber que você estava grávida? Você está. Porém, esse filho não é teu, é meu. O próximo vai ser teu, mas esse é meu. E eu saí de lá assim, né, com a promessa, um pouco assim, preocupada, né? Porque a gente sabe que quando Deus fala que nós vamos passar, não é só um vale pequeno, né? E foi um vale grande. Mas o Senhor falou que estava comigo, né? Em todo o tempo. E eu saí de lá, na outra semana eu já estava um pouco ruim, mas na outra semana mesmo eu já caí. Não estava mais a mesma. E começou a vir as complicações. E enquanto Deus não deixou os médicos descobrir o que eu tinha, eu continuei adorando, né? Continuei fazendo aquilo que o Senhor havia me proposto a fazer, que o Senhor falou assim para mim: em todo tempo você vai ter que me adorar. Você estando bem ou não estando bem, você vai ter que me adorar. Então, eu tinha que obedecer ao Senhor. E depois, no final, na hora a gente não entende muito, a gente fica até questionando, fica até triste, bravo. Mas depois que você vê o que Deus fez e o que Deus vai fazer também, você fala: muito obrigada, Jesus, por não ter deixado eu voltar para trás e desistir. Porque o vale foi muito árduo, mas Deus, ele passou comigo em todo o tempo. E aí eu tive a primeira consulta em Barueri, depois do processo que o Senhor falou assim: agora eu vou permitir os médicos entrar um pouco na tua vida. E eu fiz a primeira consulta e quando eu fui no hospital, eles descobriram que eu havia perdido o neném. Só que até então eles não detectaram o porquê que eu havia perdido o neném. Deus ainda continuou deixando um pouco sem esclarecer. Porque Deus falou assim que em todo o tempo ia ser ele, né? Não ia ser a medicina. A medicina iria acompanhar,
né, o milagre, iria ver que era Deus que estava fazendo mesmo. E eu descobri que eu tinha perdido o neném, claro, fiquei muito triste, né? Porque o meu sonho é ser mãe. Só que eu falei, Jesus, o Senhor falou que vai dar, né? Passando esse processo, eu passei por mais outros hospitais, ficava internada, recebia bolsa de sangue e os médicos não descobriam por que eu tinha hemorragia. E aí, eu fui cantar numa outra igreja, Deus usou um irmão para falar assim, Miriam, chegou a hora de você atravessar o mar. Você vai cantar o hino da vitória. Amém. Eu falei, Jesus, então tá chegando meu milagre por completo, né? Mas ali ainda não era o fim. E eu cantei, fiquei feliz. Cheguei nesse hospital de novo, porque eu tinha exame toda semana. Eu tinha que voltar no hospital 3 a 4 vezes por semana, por dia, né? Sim. E aí, eu voltei lá. Os médicos pediram uma ressonância para mim. Eu fiz essa ressonância e descobriram que eu estava com um saco gestacional dentro do meu útero. E por isso que estava dando a hemorragia, eu estava tendo contração todo o tempo. E aí eles tentaram expelir o saco, só que eles não conseguiram também. Aí eles me pediram uma histeroscopia. E essa histeroscopia descobriram que eu tinha um mioma dentro do útero. E esse mioma é que fazia eu ter essa hemorragia, porque eu tinha mioma por fora do útero, porém ele não era um problema tão grave. Dava para eu sobreviver, dava para eu viver normal e não causava essa hemorragia a qual eu tinha já há 2 anos, né, com hemorragia. E aí eles descobriram e falaram assim, é esse daí que tá causando o problema em você. E foi ele que expeliu o neném para fora. Né? Que o meu neném foi gerado na trompa esquerda porque ele expeliu. Ele falou assim, vou expelir para fora. Porque eles falam que é como se fosse um bichinho inteligente, né? Ele sabe, reage e acha que ele é um bebê. E aí eles fizeram mais exames em mim, né? Pra ver se não estava causando mais outras coisas, porque eu sentia dor intermináveis, né? E a médica descobriu que era contração para ganhar o neném. E essa médica, ela tomou uma posição de falar que não queria me perder. E ela falou assim, eu vou conversar com o diretor do hospital para ver o que a gente pode fazer por essa menina. Né? Porque já é inédito ela tá viva durante 2 anos colocando sangue para fora, sendo que ela não tem 1 litro de sangue no corpo. E eles falaram assim, já é inédito ela tá viva, porque se uma pessoa sofre acidente e recebe um corte, a pessoa tem aproximadamente 7 litros de sangue no corpo. Eu não tinha mais nenhum. Meu Deus. E eles falaram assim, não tem como, você vive de sopro. E foi na hora que eu lembro do que Deus havia falado comigo e eu falei assim, eu vivo mesmo, porque é Deus que me sustenta. Inclusive teve um médico, ele falou assim, você e seus deuses. Eu falei assim, não, eu só tenho um. E esse um só confunde vocês. E Deus, ele fez tudo isso, né? E eles falaram assim, não tem nem como você estar viva. Quando eu cheguei para fazer um exame, para tomar uma injeção, para ver se parava a hemorragia, essa injeção ela tinha um custo muito alto. E eu costumo dizer que Deus prepara todas as coisas. Quando Deus ele te faz uma promessa, ele prepara pessoas, prepara lugares. E foi quando eu me lembro que Deus te permitiu morar, né? Em um lugar. E esse lugar ficava perto, né? Do hospital que eu precisava. Exatamente. Passar o endereço para eu poder tomar essa injeção. E Deus falando comigo que ele iria abrir o caminho para eu passar, que eu iria atravessar o mar. E nesse decorrer eu fui entendendo que Deus estava abrindo o caminho para eu passar mesmo, e eu consegui tomar essa injeção. Sim. E eu tomei ela por 3 vezes. Porém, Deus não permitiu que parasse a hemorragia, porque Deus tinha algo para fazer. E no decorrer desse tempo que eu estava com essa hemorragia e fazendo os exames, eu fui convidada, já tinha 2 anos, para cantar no Paraná. Porém, eu não conseguia chegar lá. Porque com hemorragia você tem que ir no banheiro toda hora. Sim. E eu não conseguia fazer viagens longas. Ia ter que ser de carro. E Deus, ele usou uma irmã no círculo de oração. Falou assim, você vai chegar lá. E o pastor dessa congregação do Paraná, Mandaguaçu, ele falou assim, eu vou fazer um propósito de oração. E aí toda a igreja vai entrar em propósito de oração em prol da vida da Miriam. Porque Deus falou para mim que ela tem que vir aqui neste lugar. E tem alguém que vai ser visitada e curada quando ela cantar aqui. E o Senhor falou para mim, levanta a igreja em oração em prol da vida da Miriam. E assim foi feito. E Deus, ele queria que eu estivesse naquele lugar. Quando
Tava chegando já 3 dias para eu embarcar, quer dizer, não embarcar não, eu fui de carro, né? Porque eu só conseguia ir de carro. E o Senhor, ele estancou a hemorragia. Glória a Deus. Por 3 dias antes de eu viajar. Cheguei naquele lugar. Quando eu cheguei lá, foi um mistério muito grande. Deus me usou. Eu não sabia quem era a pessoa, porque até então o pastor não havia dito nada para mim. Ele falou depois, né? E eu cantei, essa irmã testificou, falou sobre isso, que Deus havia curado ela na hora que eu estava cantando. Quando eu voltei para casa, eu voltei com o milagre de saber que a irmã havia sido curada. Quando eu pisei o pé na minha casa, depois de 4 dias que eu voltei para casa, a hemorragia voltou de novo. Meu Deus. E aí eu até perguntei, Deus, mas por quê? Eu pensei que o Senhor tinha me curado. E o Senhor fez voltar de novo. O Senhor falou assim, o meu propósito ainda não acabou. E eu fiquei, claro, triste, mas eu tinha que adorar, né, o nome do Senhor. Eu falei, Deus, tá difícil, né? Te adorar. Como é que eu posso falar de cura se eu tô passando por isso? E muitas das vezes nós passamos por isso. Às vezes nós estamos angustiados, tristes, e a gente tem que falar que Deus faz, que Deus é, porque antes de tudo a nossa dor tem que ficar de lado e o nome do Senhor tem que ser glorificado. Sim. E em todo tempo eu me recordo que o nome do Senhor foi glorificado. O meu testemunho, quando ele ficou pronto, o nosso pastor Elias, ele colocou no jornal Arado da nossa igreja, para eu passar tudo isso, eu sei que teve mais vidas, mas essa vida me impactou mais, porque quando chegou até ela, o meu testemunho, eu não tenho rede social, porém, tem uma amiga minha que tem, ela falou assim, Mia, eu posso colocar seu testemunho no Face? Eu falei, pode, não tem problema não. Ela colocou, e tinha uma pessoa que queria se matar por conta de um rapaz. E eu tinha cantado no congresso, na igreja dela, e eu fui muito ruim. Eu lembro que eu cantei, passando mal, sentei, eles me deram cadeira. Aí depois eu levantei, cantei 3 hinos nesse dia, e eu não estava muito bem, eu estava bem amarela, estava passando muito mal, sentava, sentia tontura, muita fraqueza, né? E eu cantei, e ela sempre me olhando. E aí, nesse dia, que ela estava muito triste, ela queria tirar a vida dela. Só que antes dela querer tirar a vida dela, ela entrou no Face e logo de cara ela deu com o meu testemunho. E aí ela falou assim, meu Deus, eu tô aqui querendo tirar a minha vida por um rapaz que não tem nada a ver. E a Miriam passou por tudo isso e ela veio aqui, ela veio ainda sorrindo e ela passou por tudo isso e não fez nada contra ela mesma. Então, eu não vou fazer mais isso. E aí a mãe dela veio me procurar e falou assim, Miriam, o seu testemunho salvou a minha filha. Eu falei, foi Deus que fez isso. Porque Deus entrou primeiro na vida dela. Então, tudo que a gente passa tem um propósito. Doeu muito. Doeu. A coisa que mais me doeu foi perder o nenê. Mas o Senhor falou que Ele vai me dar. Então, passe o tempo que passar, eu não sei a que tempo, o que o Senhor vai fazer, mas Ele me deu a promessa. Eu costumo dizer que enquanto você não tem a promessa, é preocupante. Mas a partir do momento, quando você tem ela, você tem que agarrar ela e falar, o Senhor me prometeu, o Senhor falou que vai fazer. Sim. E o Senhor, ele fez milagres na minha vida. Quando ela me testificou isso, eu falei, valeu a pena eu passar por tudo isso, né? Mas antes disso, de eu receber esse testemunho, eu passei pela primeira cirurgia, que na realidade foram 2, né, cirurgias, quando Deus falou que iria abrir o mar. Eu passei por 2 cirurgias e no mesmo dia, aí eles me deram alta. Eu voltei para casa, só que eu já voltei para casa, lá no hospital eu achava que eu estava bem, né? Não sei se é porque era a ansiedade de eu vir embora, mas eles me liberaram para vir embora, tudo. E depois de 2 dias eu tive que voltar para o hospital de novo, porque deu barriga estendida, eu parei de defecar, meu intestino fechou a boca dele e eu comecei a vomitar fezes, né? Foi um caso muito grave e eles pediram autorização pro Adelmo, falou assim, se a gente não operar, ela morre. Se a gente operar, ela morre, então a gente tem que operar, a gente tem que tentar. E o Adelmo autorizou, né, fazer a cirurgia. Eu fiz a cirurgia, foi daí que eu fui parar na UTI, porque na hora da cirurgia eu broncoaspirei, meu vômito foi pro pulmão esquerdo e ele já não funcionava. Eu não respirava mais sozinha. E só que por intermédio do meu esposo, porque no meio de tudo isso, Deus nos uniu mais ainda e Deus colocou algo no coração dele que era para ele deixar, era uma cordinha que tinha para chamar os médicos, a minha estava caída. Deus falou assim para ele, coloca debaixo do travesseiro onde fica fácil
dela mexer, porque eu estava ainda com muito acessos, né? Então dificultava um pouco eu virar para poder chamar a médica se precisasse, né? As enfermeiras se precisasse. E aí Deus falou para ele, deixa assim a cordinha para ela, se ela precisar, ela usar. E quando foi 3 horas da manhã, eu precisei dessa cordinha. E eu chamei, era a enfermeira Fabiana que estava nesse turno no dia, eu nunca esqueço dela, porque Deus já havia me usado para falar com a vida dela que ela estava desviada. E ela tinha falado para Deus que não queria me perder naquele lugar. E eu chamei, eu lembro, ela falou que eu não lembro de nada, porque ela falou que eu peguei ela pelo colarinho e falava assim, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. E ela falou, Deus, eu não aceito perder essa menina. Eu não quero perder ela. Né, Jesus? Ela já sofreu tanto, né? E eu já havia contado para ela que Deus tinha uma promessa comigo, né? E ela falou, eu não aceito, Deus, perder ela. Eu não aceito. Se o Senhor me ajudar aqui neste lugar, eu volto para ti. Hoje eu não sei, eu não tenho mais contato dela. Eu tinha um contato com ela, conversei durante uns bons anos com ela. Eu não sei se ela continua firme ainda, mas ela me falou que ela voltou para Jesus na época. Glória a Deus. E nesse decorrer, eu vejo mais uma vez Deus operando através de uma guerra que ele te põe, mas ele opera na vida de outras pessoas. Sim. Nada que a gente passa é sem propósito. E teve um propósito eu passar por aquilo. E ela disse que eu desmaiei, eles fizeram... eles me contaram depois, né? Fizeram ressuscitação em mim, porque meu pai me conta, eu não sabia disso, que eu tive 9 paradas. Eu não lembro, não sei dessas coisas, mas ele fala, né? Que eles chegaram lá no hospital para poder me ver e os médicos relatam isso para ele. Então, eu vi que Deus tem algo mesmo profundo, porque ele me deixar aqui tem esse propósito, né? De trazer vidas. E o Senhor sempre falou para mim... Antes de eu nascer, quando Deus olhou para minha mãe, usando a irmã Abigail, hoje ela já dorme no Senhor. Sim. A tia até conhece. Sim. Ela falou assim, leva agora pro hospital, porque senão vai morrer as duas. E meus pais naquela época nem sabia quem ia ser ou quem ia ser. E ela falou assim, o que Deus tem na vida dessa criança é muito grande. Ela vai andar o mundo, ela vai cantar o nome do Senhor, vai ser glorificado através da vida dela. Então vocês têm que ir agora. E eu nasci de 8 meses, eu nasci cozida. Então, as médicas me deram 3 meses de vida. E só que não foi Deus que falou. Eu sempre falo isso no meu testemunho. Quando Deus não fala, se não foi Ele que falou, então duvide. Agora, se Ele falar, pode ter certeza que Ele vai fazer. E Ele falou para mim que eu ia ser um milagre, uma grande confusão. Eu virei até estudo pro hospital, eles ficaram impactados porque... O Hospital Sapopemba, porque eles falaram assim, essa menina já era para ter morrido faz tempo. E eu, cada vez, eles me davam um diagnóstico. Teve um dia que eu estava na UTI, eles falaram, você está com infecção generalizada. Pelas fezes deu. E eu peguei e falei com a minha família, né? Quando tive visita, eu falei assim, ó, eles falaram que eu não vou nem descer tão cedo para quarto, que eu tô com infecção e tá perigoso eu morrer. O círculo de oração se propôs a levantar e orar naquele dia. Quando foi de tarde para repetir o exame, eu não tinha mais nada. Glória a Deus. Porque Deus, ele falou, eu vou continuar fazendo uma grande confusão. E Deus, ele fez muitas coisas naquele hospital. Pessoas lá, na hora que eu estava na UTI, pedindo oração. Meu pastor foi visitar na época, era o pastor Douglas Ramos. Ele foi me visitar e Deus já havia falado para ele que eu iria sair de lá de dentro. Que até então a notícia que chegava era que eu não ia sair. E ele falou, vamos orar. Deus fez uma promessa na vida da Miriam. E a Miriam vai sair daí sim. E ela vai glorificar o nome do Senhor. E ele orou dentro daquela UTI. E os médicos e as enfermeiras testificavam para ele assim. Essa menina tem uma luz em volta dela. Todas as camas são obscuras. Mas quando a gente chega para tratar ela, a gente tem uma alegria. É algo diferenciado. Que ela tem uma luz que brilha. Ela não fala. Eu não estava falando porque eu ainda estava cheia de aparelho. Ela falou, ela não fala, mas tem algo diferente nela. E eu sabia que era a presença do Senhor, porque o Senhor falou assim, eu vou entrar em todos os lugares, em todos os hospitais que você for, eu vou pisar com você. Glória a Os Deus. médicos vão estar nervosos, vão estar aflitos, porque vai estar em troca de turno, mas quando você entrar, eles vão se acalmar. E eu vi isso cara a cara. O médico estava muito nervoso, falando com outro paciente, falando com a enfermeira. E quando eu entrei, eu até entrei, falei, amor, não deixa eu entrar sozinho não, porque eu tô com medo, né? Aí eu até esquecia do que Deus falava às vezes, né? Por conta das dores e os problemas. E quando eu entrava no médico, o médico falava, oi, tudo bom? Que bom te ver. E eu ficava, meu Deus, Jesus está aqui mesmo. Porque tem vezes que você vai em um hospital e o médico tá meio bravo, né? E eu chegava e Deus falava assim, eu entro com você. E Deus Glória entrou.
E em cada detalhe, Deus foi maravilhoso. Quando eu precisei fazer a terceira cirurgia depois de 2 dias, foi uma corrida muito grande. Todas as igrejas, ministérios oraram ao meu favor. Então eu sei que através de muitas pessoas, Deus ouviu a oração. Deus usou o pastor César num congresso também para falar comigo que eu iria sair desse vale, né? E quando eu cheguei na UTI, eu virei para o lado esquerdo do hospital e orei, fiz uma oração para Deus. Falei, Senhor, o Senhor me falou que eu vou cantar, que eu vou sair daqui, mas eu tô morando nessa UTI, porque já tinha muitos dias que eu estava. E eu vivi muito tempo em um hospital. Muito tempo. Eu falei que a minha casa era mais hospital do que a minha própria casa. E eu falei, Deus, o Senhor me fez essa promessa, me perdoa se eu fiz alguma coisa que eu te magoei. Se o Senhor quer que eu cante mesmo, me tira daqui. Eu vou cantar como nunca. Então, essa certeza eu tenho que ter. Eu fiz uma promessa. Verdade. Deus me fez uma promessa, Ele cumpriu. E eu tenho que cumprir. E Deus usou o pastor César indo pregar em um culto de missão. Ele falou assim, a Miriam, gente, está na UTI, mas Deus me mostrou ela fazendo uma oração do lado esquerdo do hospital. Ela virou para uma janela e falou com Deus. E Deus ouviu a oração dela. Ela vai chegar aqui quantos dias? Ela vai chegar. E Deus falou para mim que ela tem muita reserva. Porque ela não está podendo falar agora, mas ela tem reserva. E eu comecei... E essa mensagem chegou até a mim no hospital, porque uma irmã mandou para nós, né? Mandou através do meu esposo o áudio. E eu chorava só, né? Que eu não tinha como ficar falando. Chorava e eu falei, obrigada, Jesus, porque o Senhor me escutou mais uma vez. Quando eu comecei a fazer a máquina para poder abrir o meu pulmão, na realidade era 30 minutos que a pessoa ficava. Ou a pessoa ficava 5 minutos e não aguentava. A primeira vez eu não consegui fazer a máquina para poder respirar melhor, porque eu respirava com a ajuda de oxigênio. Eu não respirava mais sozinha. E os médicos falavam que eu iria respirar só assim. Só que eu sabia que Deus não falou isso, né? Sabia que Deus não tinha falado isso, então eu sabia que eu não ia depender daquele cilindro. Eu ainda falava aquele cilindro verde, né? Não vai ficar bonito não, Senhor. Não, sabia disso, né? E aí eu consegui fazer a máquina a primeira vez, 30 minutos. Depois a enfermeira veio, trocou o turno. Vamos fazer a máquina, Miriam? Eu falei, elas me chamavam de Miriam. Eu até brincava com elas depois, quando eu comecei a conseguir falar. Eu falava, é Miriam, meu nome é tão lindo. Aí elas falavam, ela é muito alegre, dá pra ver. Porque mesmo ela sem poder falar, a gente percebe que ela é diferenciada. E aí ela falou assim, vamos fazer a máquina? Aí eu falei, vamos. Aí eu falei, só na hora que eu fizer assim, o joinha você tira. Tá? Ela, tá bom. Eu fiz a máquina 1h15. E é inédito, porque ninguém consegue ficar, porque parece que você está sendo sufocado. E não, você está abrindo o pulmão para poder entrar e você voltar a respirar normalmente. Só que a sensação que você tem é que você está morrendo afogado. E eu falei, Deus, me ajuda, eu vou fazer agora essa máquina. Ela parece da NASA, ela te veste todinha assim, só fica com o olhinho para fora, mas toda vestida. E aquela mangueira entra assim um pouco na goela para entrar o ar e abrir seu pulmão. Então você fica desesperada a primeira vez. E eu consegui fazer 1h15. Glória a Deus. E elas falaram assim, menina, você é diferenciada. Porque ninguém consegue fazer 30. O certo é 30. Você fez 1h15. Aí eu nem sabia, porque a gente não tinha relógio, né? Lá, só as enfermeiras. Eu fiz assim, ela tirou a máquina. Ela falou, 1h15. Ah, Mira. Aí todo mundo na UTI bateu palma pra mim. Porque foi inédito, eu consegui fazer. E cada detalhe, eu via Deus. Aí, um dia, eu gosto muito desse hino. Dentro da UTI... eu cantei Volte a Sonhar, que daí eu já tava sem aquela mangueira dentro de mim, né? E eu tava conseguindo falar, já tava desinchada mais, assim, a garganta. E aí eu cantei um pedacinho do hino. Aí eles falaram, tem The Voice aqui. Aí eu falei, tem uma serva do Senhor aqui dentro. Eu não sou The Voice. Eu sou uma serva do Rei Altíssimo, né? Eu cantei o Volte a Sonhar, porque era um hino que eu falava pra Deus que quando eu saísse de lá eu iria cantar. Porque Deus realizou o meu sonho de sair de dentro daquele hospital, porque eu não aguentava mais ver médico. E teve um dia que, na troca de turnos, veio um médico. Eu vi uma pessoa toda de preto, na realidade. E ele entrou e falou pra mim que eu não ia receber alta, que eu iria morrer ali dentro. E eu falei, tá repreendido. Tá repreendido. Não, e médico de preto? Aí eu comecei a chorar, fiquei agitada, minha pressão subiu. Aí os médicos falaram, a Miriam tá agitada. Ela não tá no normal dela. Tá agitada. Aí, quando o Adelmo chegou, eu falei pra ele, veio um médico aqui e falou pra mim que eu não vou receber alta. Aí eles falaram, não tem médico de preto aqui dentro? Falei, veio. Aí, na hora,
eu comecei a discernir o que era. Era o inimigo que entrou lá dentro para falar que eu não iria sair. Quando foi no outro dia, eu recebi alta. Glória porque a Deus. Eu recebi alta, fui pro quarto, né? Eu não recebi alta total do hospital, porque eu tinha que continuar ainda alguns tratamentos, que é fazer exercício pro pulmão, tinha que ser lá dentro. E eu entendi que aquilo foi uma afronta do inimigo para eu pensar, em duvidar e falar assim, ó, Jesus falou, mas ele não vai cumprir, porque ele falou, você vai morrer aqui dentro. E naquela UTI, quem fica em hospital sabe que acontece muitas coisas, principalmente quando dá meia-noite, 11 horas, é uma guerra tão tremenda, que os enfermeiros, eles falaram, Miriam, ora aí porque Satanás está solto. Eu falei, não tá não. Ele não tá não. E aqui ele não vai reinar não. E mesmo acamada, sem poder muito, eu orava muito dentro daquela UTI. E, inclusive, os enfermeiros falou pro meu pastor, falou assim, a Miriam orou aqui, ó, até a mulher que tava arrancando as mangueiras do estômago, doida lá, gritando, dormiu tranquilamente. Glória a Deus. Porque Deus entra com a gente, né? Deus, ele é maravilhoso. Tudo que você vai fazer, você tem que chamar o Senhor. Eu costumo dizer, até onde eu vou, até para ir no banheiro, tomar banho, você tem que chamar Deus. Porque eu já vi pessoas cair, escorregar, bater a cabeça e não voltar. É verdade. E em todos os detalhes, você tem que chamar o Senhor para estar com você. E Ele vai ser com você. Por isso que eu falo que não tem impossível. Não tem nada que Deus não possa resolver. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. E foi o que Ele fez na minha vida. E hoje eu estou aqui, meu testemunho, ele é bem grandão. Teve fases assim que eu passei, que foram 8 anos enfermas. 8 anos. E que Deus, assim, ele passou comigo, cara a cara, em detalhes. O Senhor, ele permitiu que meu esposo ficasse desempregado na época. E depois, no dia a gente não entendeu. Mas depois a gente foi entender por que ele ficou desempregado. Porque era ele que me levava para o hospital. Eu não tinha condições nenhuma de andar de condução. Era só de carro, porque eu não tinha saúde. Eu saía do carro e entrava numa cadeira de roda. Então, era muito difícil eu conseguir andar. Sim. Então, o Senhor, ele não precisou, mas ele foi explicando os detalhes, o porquê que ele fechou a porta, porquê que ele deixou ele em casa, mas Deus não deixou de cuidar da gente. As evidências foram mostrando o agir de Deus, né, Com Mi? Com certeza. Mi, eu acompanhei de perto, eu vi aliás, eu vi um pouco do seu sofrimento, porque o seu maior sofrimento foi dentro daquele hospital, sim, creio eu, né? Mas, irmãos, eu vi o milagre que a Miriam viveu. A Miriam não era para estar aqui hoje. Isso é um fato. Mas Deus, com o seu poder, ele trabalhou de uma forma tão poderosa que até a medicina que desenganou viu o operar de Deus e testificou que Deus é um Deus de milagre. Verdade. Que o nosso Deus é um Deus de milagre. Nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Ele é. E o que mais me chama a atenção dentro do testemunho da Mi é que ela viveu tudo isso, ela viveu todo esse cenário, mas em todo esse momento ela tinha uma fé inabalável. E, obviamente, dentro do coração dela, ela até muitas das vezes falou, meu Deus, será que vai ser mesmo? Será que vai acontecer? Mas externamente, para nós, a Miriam sempre demonstrou uma fé inabalável. E isso não vem de ação humana. É o Espírito Santo de Deus trabalhando no coração e trazendo uma fé viva, né? Verdade. Uma fé viva. Mi, uma das coisas que mais me chama a atenção é que você também saiu daquele hospital e com tantas cirurgias, com tantos procedimentos, eu falava, será que a Mi ela vai cantar da mesma forma que ela cantava? Será que ela vai conseguir cantar da mesma forma que ela cantava? E Deus nos surpreendeu. Porque você voltou cantando ainda melhor e com mais unção e Deus te usando tremendamente. Nosso Deus é maravilhoso, Mi. Deus, ele é tremendo. Eu me lembro no hospital, quando os médicos falavam que eu iria depender do cilindro, Deus, ele usou, mais uma vez o pastor César, ele falou assim, Deus está aumentando a potência vocal da Miriam e está dando mais unção para ela. Glória a Deus. E quando eu saí do hospital, a primeira vez que eu fui cantar,
Eu fui ainda até de cinta, porque eu estava recém-operada. Eu fiz 3 cirurgias, né? Em menos de 4 dias. E aí, eu fui cantar no congresso de irmãs do Cibemp de Itapevi. E assim, eu lembro que aquele dia o Senhor falou assim: você vai cantar o Árvore Cortada. Eu aprendi ele em 1 hora. Eu saí de lá do hospital e eu sou muito boa de memória, né? Eu gravo muito fácil o hino, principalmente quando Deus quer fazer algo através daquele louvor, eu aprendo ele muito rapidinho. E eu aprendi esse louvor e o Senhor falou assim: você vai cantar ele no Cibemp de Itapevi. Tanto que a minha família não queria que eu fosse porque eu estava recém-operada. Eu estava de resguardo, não podia ficar saindo ainda. Muito porque também eu não podia pegar nenhuma infecção por conta do pulmão também. Os médicos, eu voltei com muita restrição para casa, mas eu tinha certeza que Deus havia me escolhido. E eu fui cantar nesse congresso. E quando eu comecei a cantar, todo mundo ficou preocupado por conta disso, porque eu estava... o esforço e sentia a presença de Deus e com medo do meu pulmão falhar. O playback falhou. O playback falhou, mas Deus falou assim: não é pra você parar ou mudar o hino. Continua. Mas aquele dia Deus me deu uma autoridade tão grande, que quando eu assisto o vídeo, eu falo, foi Deus mesmo, purinho. Porque Deus fez o playback rodar na minha cabeça, eu comecei a cantar, os músicos falaram assim: vamos tentar acompanhar ela, porque a gente não conhece esse hino. E os músicos foram. Aquele dia foi assim, o Deus fez algo sobrenatural. Eu recebi testemunho também de uma amiga, a Dani. Eu sei que ela vai assistir esse vídeo. Ela estava pensando também em desistir de tudo, né, Dani? E ela me testificou: eu fui uma árvore cortada. Eu gosto muito desse louvor. Eu fui, mas Deus me restituiu nesse Cibemp Itapevi. Então, tudo que Deus manda você fazer, não tenha dúvida. Porque Deus falou pra mim, não é pra mudar o repertório. Glória a Deus. E eu tive notícias também de uma missionária lá de Perus. Ela perguntou pra minha missionária local, falando: quem é essa menina que canta desse jeito? Ela é diferenciada. E ela cantou um hino que eu tava pedindo a resposta pra Deus. E se eu tivesse mudado? Se eu tivesse cantado outro louvor? Talvez claro, Deus iria usar outra pessoa, mas Deus queria que eu fosse intermédio para aquela vida. O canal. E Deus fez isso nesse congresso. E eu cantei e todo mundo falou: nossa, o pulmão dela tá diferente mesmo. Porque ela cantava alto, agora ela tá cantando mais alto ainda. Porque Deus me fez essa promessa. Glória a Deus. De ter mais potência vocal. Deus falou assim: Miriam, vai ter lugares que você vai que não vai ter microfone. Não vai ter púlpito, mas você vai ter sua voz. Por isso eu vou restaurar ela por completo. Glória a Deus. Olha, Miriam, o seu testemunho nos traz um fato que é necessário nós entendermos. Deus, por muitas das vezes, ele pode permitir a adversidade, a doença chegar em nossa vida, a adversidade bater em nossa porta, mas nós podemos até passar por este momento, mas não vamos passar sozinhos. Verdade. Deus está conosco. E o Deus que permitiu você entrar na prova é o mesmo Deus que vai fazer você sair da prova, e de uma forma que homem não entende. As pessoas não conseguem entender, porque é algo que só Deus pode fazer. Deus às vezes permite nós entrarmos por esses processos para que o nome dele seja glorificado. E a Bíblia nos mostra isso. Jó foi um desses. Deus permitiu Jó perder tudo que tinha, mas Deus lhe restituiu tudo em dobro, porque Jó foi um instrumento da glória de Deus. Então, assim, eu quero que você que esteja acompanhando a nós aqui nesse momento, que você entenda. Talvez você entrou em alguma circunstância, alguma situação em que você está falando: Senhor, por que eu estou passando por este processo? E você tenta até analisar, tenta identificar qual foi o período e qual foi a ação que talvez te conduziu a essa circunstância. Mas Deus, através deste podcast hoje, está falando: você entrou por essa circunstância e não foi por intervenção humana ou até mesmo sua. Foi Deus quem permitiu. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. E vai ser glorificado. Vai ser glorificado. Por isso,
Você que talvez esteja nos acompanhando nesse momento e está até pensando em desistir no meio desse processo, o Senhor hoje está te dizendo: não pare. Não pare. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele é contigo e Ele está te capacitando nesse momento. Eu creio. Nesse momento o Senhor está renovando as suas forças e está te capacitando com algo que não advém de você. Amém. Mas é o Espírito Santo de Deus que está fazendo essa obra nesse momento, em nome de Jesus. Mi, eu quero... Já foi o nosso tempo aqui. Você acredita? Sério? Já foi o nosso tempo Amém. aqui. Mas, Mi, eu quero te agradecer por você vir compartilhar esse testemunho tão glorioso. Amém. Do que Deus fez na sua vida. Entenda você o testemunho da Miriam aqui. Olha só. A Miriam, ela perdeu um filho. Quando ela perde um filho, ela tem uma circunstância de uma hemorragia que durou quantos anos, Miriam? 2 anos. 2 anos. Gente, era uma hemorragia constante. Constante. Nessa hemorragia, os médicos já tinham determinado que ela não poderia sequer estar viva. Sim. Com tanto sangue que ela perdeu. Uhum. Mas Deus sustentou. Verdade. Deus sustentou. Glória a Deus. Ainda ela vai para o hospital, descobre que ela tem um mioma. O mioma é a causa. Mas decorrente a isso tudo, a Miriam, ela teve diversos cenários em que era para ela ter perdido a vida. Mas Deus sustentou. Porque quem é o dono da vida, irmão? Glória a Deus. Quem é o dono da vida? É o nosso Deus. E por diversas vezes a medicina teve que constatar. Era para ter morrido, mas Deus sustentou. Aleluia. Deus é Era para tremendo. ter morrido, mas Deus deu a vida. Deus é maravilhoso. Não é? Então, você vir compartilhar isso aqui conosco é para quem está do outro lado ali, assistindo e talvez se questionando. Mas Deus, ele opera mesmo? Deus faz milagre mesmo? Eis aqui o milagre, meu irmão. Prova viva. Eis aqui o milagre que nós podemos contemplar a olhos nus. Mi, obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigado por compartilhar esse testemunho. Tava um pouquinho nervosa antes. Sim. Eu vejo câmera e eu fico nervosa. Mas contou o seu testemunho e está edificando Amém. muitas vidas. Eu creio. Hoje aqui. Nossa família já viveu muitos milagres, Muitos. Mi. Muitos milagres. A Miriam também é a prova viva do milagre que Deus fez na vida do meu pai. Verdade. Deus me devolveu a vida também. Sim. Irmãos, nosso Deus é um Deus de milagre. Nosso Deus é um Deus de milagre. Ele faz o impossível. Ele faz. Ele faz além do que a medicina espera. Sim. Ou pode prover. Ele faz aqui além daquilo que qualquer mente humana possa alcançar. Porque o nosso Deus é Deus de poder. Está sentado em um alto e sublime trono de glória e de majestade. E merece ser adorado. Merece. Acima das nossas dores, né? Glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso, ele merece. Miriam, isso é um fato. Antes de nós encerrarmos aqui, Mi, isso é um fato que eu acho interessante. Em nenhum momento você parou de adorar. Deus não me deu essa opção. Ele falou assim, você não tem opção. Você tem que me adorar. E muitas das vezes, claro que eu questionei. Eu fiquei triste, eu falava, eu vou cantar o quê? E Deus falava, você vai cantar me adorando, falando que eu faço. Porque eu vou fazer na tua vida. Glória a Deus. Então, eu adorei e eu vejo que valeu a pena. Mesmo no meu vale, no deserto, triste. Muitas das vezes eu falava, pra que tudo isso, né? Ele não precisava explicar, como eu já disse. É verdade. Mas ele mostrou. Ele é pra quê? soberano. Ele é maravilhoso. E olha, Samuel, Deus foi o meu próprio doador de medula. Porque quando os médicos acharam que eu estava com leucemia, na segunda-feira eu recebi um diagnóstico para fazer o exame, para saber se era isso mesmo. Quando eu fui para o círculo de oração, eu falei para minha família que eu queria ir para o círculo de oração. Lá eu recebi a cura. Glória Quando a eu Deus. cantei no Paraná, Deus usou uma irmã de lá também para falar, olha, hoje, filha, estou eu confirmando mais uma vez que eu te curei da leucemia. Glória e os a médicos Deus. vão ficar impressionados. E ficaram, porque o meu sangue de rosa, ele voltou a ficar vermelho. Aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Gente, são muitos milagres. São muitos milagres que a Miriam viveu. E se ela está aqui hoje contando esse testemunho, realmente é porque nosso Deus é vivo e poderoso. É um Deus que continua operando. Obrigado, Mi, por estar aqui. Deus abençoe. E espero que Deus continue te usando poderosamente, Mi. Amém.
eu vejo Deus na sua vida. Amém. Eu vejo tudo que Deus faz por intermédio da sua vida. Amém. Não é? Muitas das vezes Deus te usou para curar quando você necessitava de uma cura. Mas ainda assim, você nunca deixou de ter a fé e de duvidar que o Deus que curava por intermédio da sua vida também te curaria. Verdade. E hoje você está aqui compartilhando esse testemunho maravilhoso. Amém. Mi, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando poderosamente. Você não tem rede social, mas o Adelmo tem, né? O Adelmo tem o canal no YouTube, né? É Adelmo Gomes. Adelmo Gomes. Tem algum meio que as pessoas podem entrar em contato com você para te convidar? Geralmente elas mandam mensagem lá mesmo no canal do YouTube e o Adelmo responde. Isso. Eu já fui cantar em igrejas assim, entrando em contato pelo canal do YouTube e o Adelmo respondia. Muito bom. Repete o nome do canal do Adelmo. Adelmo da Silva Gomes. Adelmo da Silva Gomes. Vai lá, veja, aprecie aquilo que Deus tem feito por intermédio da vida da Miriam e seja tocado também pela unção do Espírito Santo de Deus que há sobre a vida da Miriam. Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que estiveram até aqui, né? Participando desse podcast hoje. Eu quero agradecer a vocês que têm nos acompanhado. Que vocês possam nos ajudar. Nos ajuda aí, vai. Ajuda aí. Compartilha, comenta, curta, porque isso nos ajuda a dar mais visibilidade ao vídeo. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai compartilhar com mais pessoas, né? Então nos ajuda nisso, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês por ter tido a paciência de estar conosco aqui até esse momento, participando desse momento que eu tenho a certeza que edificou a sua vida poderosamente. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Que o Deus de paz possa transbordar a paz sobre o seu lar e você possa viver abundantemente o amor de Deus sobre a sua vida. Amém. Tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz e até uma próxima, se Deus assim permitir. Até lá.